Olá, boa noite. Patos de Minas investiga caso da variante Delta em bebê e afirma que outros casos estão sendo investigados, mas nenhum oficialmente confirmado. O apresentador Silvio Santos é diagnosticado com Covid-19. Denúncia contra Lázaro Borges é apresentada à Câmara Municipal e ao Ministério Público do Trabalho. Líder comunitário afirma que Lázaro Borges cometeu contra ele corrupção eleitoral e estelionato de vulnerável. A denúncia foi levada à Câmara Municipal e ao Ministério Público. E mais. Prefeitura explica divergência em dados divulgados pelo município e estado em relação à Covid-19. 50 hectares são queimados após incêndio na Baixadinha. Temperaturas mínimas sobem e tempo seco permanece. Hoje no News a gente fala sobre a reforma trabalhista que muda uma série de regras para os trabalhadores. É agora no NTV News que já está no ar. Segundo informações, na tarde dessa sexta-feira, um incêndio foi registrado aos fundos da rua Jesus de Nazaré, no bairro Nossa Senhora Aparecida. As chamas se aproximaram de residências e moradores tiveram que ser retirados do local. Segundo informações, o incêndio foi registrado aos fundos da rua Jesus de Nazaré, que fica no bairro Nossa Senhora, em Patos de Minas. As chamas se aproximaram de residências e moradores tiveram que ser retirados. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Foi preciso intensificar os trabalhos e duas guarnições se dividiram. Uma jogava água enquanto a outra trabalhava com abafadores. O incêndio teria tido início na vegetação, mas o vento forte jogou fogo para perto das casas. E um grande incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros na zona rural de Patos de Minas, na região de Baixadinha. As chamas atingiram plantação de milho, palhada, pasto e área de preservação de uma fazenda, queimando cerca de 50 hectares. A área incendiada corresponde a 70 campos de futebol. De acordo com os bombeiros, não se sabe as causas do incêndio. Os militares conseguiram extinguir as chamas após 5 horas de trabalho. Durante o combate, também foram realizados aceiros no local com apoio de um trator da fazenda. E a Polícia Civil, através da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, prendeu nesta sexta-feira um homem de 46 anos em cumprimento ao mandado de prisão por condenação ocorrida em 17/6 deste ano. Ele foi condenado a 7 anos, 11 meses e 8 dias de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas transnacional e contrabando, expedido pela 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. O preso possui passagem pela polícia pela prática dos crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas. Em poder do mandado de prisão, a equipe de policiais civis realizou diligências na tentativa de localizá-lo. O cumprimento do mandado de prisão aconteceu na residência do foragido, que fica no bairro Bela Vista, em Lagoa Formosa. E a Rede Coop Patos de Minas foi criada a partir da união de representantes de todas as organizações cooperativas do município e tem como objetivo o desenvolvimento social e econômico das comunidades. Desde o ano passado, 13 cooperativas se juntaram para compor a Rede Coop em Patos de Minas. No intuito de ampliar as ações sociais, que já eram realizadas de maneira isolada, e ainda criar benefícios mútuos para os cooperados, a Rede Coop realiza diversos atos benevolentes na cidade. E neste ano, nós tivemos aí no início do ano, todos lembram bem disso, que teve aquele pico da pandemia e nós tínhamos que de alguma forma tentar ajudar a mitigar, a minimizar isso. E aí nós, as 13 cooperativas, compramos 3.000 testes de Covid, que é aquele teste SWAP, que é aquele teste que é considerado padrão ouro, que é o melhor teste que tem, juntamente com o CDL, que comprou mais 1.000. E nós fizemos esse repasse à prefeitura que testava as pessoas com um resultado quase que imediato. E com isso, a pessoa que estava contaminada, ela já se isolava e não propagava a doença. Porque talvez aquela pessoa com um sintoma leve achava que talvez era só uma gripe passageira e ficava indo na farmácia, indo na padaria, outros lugares mais, e aquilo propagava. E com isso eu acredito que nós conseguimos ajudar essa diminuição dessa propagação dessa pandemia aí que tanto nos aflige. Outra ação importante foi a campanha Mãos que Cuidam,
que arrecadou 22 toneladas de produtos de limpeza e mais de 1.000 unidades de produtos de higiene pessoal, que foram distribuídas para 11 instituições de Patos de Minas. Aqui eu faço um agradecimento todo especial à NTV, que foi nossa grande parceira nesse evento, porque em menos de 22 toneladas de material de higiene, isso não é fácil, para alimento até, mas para higiene, arrecadando em sabonete, sabão em pó, sabão em barra, água sanitária, e passando para aquelas entidades, asilos, creches da cidade e outros mais casas de sopa, para poder mitigar, naquele momento principalmente, que havia muita gente desempregada, muito comércio fechado, uma coisa bem complicada. Depois fizemos em junho a Redcop também, a campanha de doação de sangue, que já é um mês que tradicionalmente diminui os doadores, por isso os Hemominas fazem o mês do doador e fazem campanha nesse sentido, e nós conseguimos elevar aí a média de 350 doadores mês que o Hemominas tem para quase 1.000 doadores, que não conseguiu restabelecer estoque, mas melhorou bem o estoque de sangue naquela época. Os membros da Redcop realizaram a primeira reunião para efetuar o balanço das ações realizadas e dos resultados do ano, além de divulgar a criação da primeira escola de empreendedorismo de Patos de Minas. E agora, nessa última quarta-feira, nós tivemos a reunião, onde nós fizemos a prestação de contas de tudo que nós fizemos até agora. Também fui reconduzido ao cargo aí para mais um ano, e nessa oportunidade nós tratamos da escola do empreendedorismo e cooperativismo. Nós já havíamos feito os estudos preliminares, nosso conselheiro, que também é educador, o professor Milton, ele nos orientou aonde fazíamos as coisas, fazemos o plano, a grade curricular, tudo que vai ser inserido, colocando matérias extras de cooperativismo e empreendedorismo, e agora é a segunda etapa dessa escola, que ela vai acontecer, que é a contratação de uma instituição para que ela faça o trabalho para nós, para que a gente não tenha que fundar uma escola só para esse fim. Se a gente não conseguir dessa forma, a gente vai fundar, e se a gente conseguir a contratação da instituição, para o ano que vem, se Deus quiser, nós já teremos aí nossas primeiras turmas da Escola do Empreendedorismo. Se não, a gente vai fundar a nossa escola e vai demorar um pouco mais, mas aí para 2023 a gente consiga fazer isso. Para celebrar o Natal, a Redcop também planeja ações no intuito de reacender o brilho da data comemorativa, marcando um novo ciclo com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Estamos ansiosos para o Natal, parabéns à Redcop. A gente muda de assunto mais uma vez porque o apresentador Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior apresentador do Brasil e dono do SBT, de 90 anos, deu entrada na unidade hospitalar acompanhado da filha Patrícia Abravanel. Após exames, Silvio Santos foi diagnosticado com a Covid-19. Por cuidados, Silvio está internado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. Pelas redes sociais, a filha Patrícia Abravanel afirmou que o apresentador está bem e foi internado apenas para realizar exames. Silvio Santos recebeu as 2 doses da vacina, a segunda dose em março deste ano. Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra a doença, mas todas, repito, todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose. Daqui a pouco aqui no News a gente conversa sobre a reforma trabalhista que muda uma série de regras para os trabalhadores. E Lázaro Borges é denunciado por estelionato. Denúncia levada à Câmara Municipal de Patos de Minas e Ministério Público. Estamos de volta e agora nós te mostramos que, após denúncia à NTV, o aposentado senhor Chiquinho representou contra o vereador Lázaro Borges na Câmara Municipal e no Ministério Público, alegando que o parlamentar cometeu contra ele corrupção eleitoral e estelionato de vulnerável. O repórter Caio Machado tem mais informações. Oi, Caio, boa noite. Olá, Matheus, boa noite a todos os espectadores do NTV News. Eu converso agora com o Thiago Queiroz, que é advogado do Chiquinho, líder comunitário que entrou com uma ação contra o vereador Lázaro Borges. Thiago, quais foram os itens da denúncia apresentados ao Ministério Público e à Câmara? Olá, pessoal, boa noite a todos do TV News, ao Caio e a todos os espectadores.
Quero primeiramente agradecer, né, mais uma vez o convite aqui na rede de televisão e parabenizar todos vocês pelo trabalho desempenhado. Então, boa noite, Caio. O trabalho realizado para o senhor Francisco, né, Chiquinho, líder comunitário lá de Lenhosa, foi no decorrer da tarde de ontem que fomos até o Ministério Público oferecer a denúncia, conforme já era previsto. E os representantes do Ministério Público, os promotores, né, nos receberam com muita excelência, né, e acataram a nossa denúncia, e ela foi feita nos trâmites, conforme já foi comunicado à sociedade. O líder comunitário, Chiquinho, informou os promotores que foi realmente ludibriado, né? Foi enganado, né? Nos moldes do artigo 171 do Código Penal, né? Com agravante e atenuante, né? De ser um idoso, né? No molde vulnerável, em que essa modalidade tem um acréscimo de penalidade. No caso, então, foi informado da mesma forma que já foi. Francisco recebeu uma rescisão juntamente com um aviso prévio, com baixa em carteira, todos no mesmo dia, em que foram assinados, praticamente na mesma data, em que o mesmo angariava, né, um emprego de trabalho, um emprego, né, de motorista na Câmara de Vereadores de Patos de Minas, como sendo particular do vereador Lázaro Borges. Mas não conseguiu lograr êxito, não teve nenhuma concordância com o próprio vereador. Então o mesmo realmente foi necessário, né? Foi buscar os seus direitos. E com isso foi oferecida também a representação disciplinar perante a Câmara Municipal na mesma data de ontem. E agora está sob os cuidados do Departamento Jurídico e do presidente da Casa Legislativa, em que vai apreciar e ver se há a possibilidade do seu aceite e colocar em plenário a sua votação. As provas materiais que o senhor Francisco Gonçalves apresentou, tanto no Judiciário como no Administrativo, no âmbito da Câmara Municipal, foram o seu contrato de trabalho, o seu aviso prévio, a carteira de trabalho, o termo de rescisão do contrato de trabalho, e o boletim de ocorrências. Mas também temos testemunhas, né, que tanto presenciou esses fatos como os fatos pretéritos, como já existe, né, outras denúncias por corrupção eleitoral em face desse vereador, nas eleições de 2016 e 2020, sendo que a compra de votos, infelizmente, ela prescreveu. Certo. Muito obrigado, Thiago. Nós voltamos agora com o Matheus Borges, nos estúdios da NTV News. Obrigado, Caio. Agora, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou nessa semana por 304 votos a favor e 133 contra uma nova reforma trabalhista, mudando uma série de regras para os trabalhadores. O governo criou uma nova forma de contratação por meio do Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário. Nesse regime, o trabalhador não tem direito a salário, férias, 13º e FGTS. Poderá receber apenas vale transporte. Pelo texto aprovado, o programa terá duração de 18 meses e será destinado a jovens com idade entre 18 e 29 anos, além de pessoas com mais de 50 anos. Sobre este assunto, eu converso com o advogado Matheus Scudeler. Doutor, começo já com uma pergunta. Com uma nova forma, quais as desvantagens para os jovens que deverão ingressar no mercado de trabalho? Uma boa noite para o senhor, doutor Matheus. Bem, boa noite.
Em relação a esse projeto de lei que ainda tramita, é importante esclarecer que ele convalida a medida provisória número 1045 de 2021 e foi aprovado apenas na Câmara dos Deputados essa semana. Então, ele ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal, ocasião em que o texto, inclusive, poderá sofrer mudanças. É uma aprovação preliminar e ainda pendente de ratificação pelo Senado nesse primeiro momento. Basicamente, além de convalidar os termos da medida provisória, número 1045 de 2021, que estendeu o benefício emergencial de redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho, ele promoveu algumas emendas à legislação trabalhista e criou, basicamente, 3 novos regimes de trabalho e prestação de serviço. No campo desses 3 regimes, nós podemos diferenciar o Programa de Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, que é o chamado PRIORE, o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão, que é o REQIP, e, por fim, o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário. Neste primeiro programa de oportunidade de reinserção no emprego, que é bastante similar ao contrato verde-amarelo, que anteriormente já tinha sido proposto pelo governo e aprovado, o público-alvo são os jovens de 18 a 29 anos e os idosos com 55 ou mais anos que estejam desempregados há pelo menos 1 ano. Esses contratos podem ter validade até 3 anos, 36 meses, e basicamente é um contrato de emprego normal com a empresa, porém com algumas flexibilizações de regras clássicas dos contratos de emprego. Então, 13º salários, férias e os recolhimentos de FGTS, eles podem ser pagos diretamente ao trabalhador de forma parcelada ao longo dos meses, então eles não serão pagos da forma habitual. As alíquotas de INSS, elas ficam menores, abaixo dos 8% tradicionais, então existem alíquotas de 2%, 4%, 6%, a depender da regra, e a multa do FGTS também fica reduzida pela metade, a 20%. Bem, isso é o PRIORE, o Programa da Primeira Oportunidade e Reinserção. O segundo programa, que é o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão, já é voltado para os jovens de 16 a 29 anos que estejam desempregados há pelo menos 2 anos ou mais tempo. Nesse regime, não existe vínculo. A empresa que optar por admitir um jovem nessa condição não estará estabelecendo nenhum tipo de vínculo com essa pessoa, com esse prestador de serviço, e a relação será meramente civil e não ensejará, não gerará o recolhimento de INSS. A remuneração será feita por meio de um bônus pago parte pelo governo federal e parte pela empresa. Pelo governo federal serão pagos os bônus de incentivo produtivo ou os bônus de incentivo à qualificação, e a empresa pagará mais um percentual do salário mínimo. O rendimento total do jovem nesse programa poderá chegar a cerca de 40% do salário mínimo e ainda terá direito a vale transporte, enfim. Ele não constituirá uma categoria profissional, ele não terá uma relação de emprego clássica com a empresa. E, por fim, nós temos o Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário, que, como o próprio nome sugere, é um programa de voluntariado para os municípios, ou seja, para os governos municipais. Ele é destinado aos jovens e também aos idosos, e ele gera uma prestação voluntária de serviço ao município sem vínculo, adesão mediante um termo de compromisso, e uma bolsa, uma remuneração por meio de bolsa que será paga parte pela União e parte pelo município. As atividades, a forma da prestação de serviço, que pode ser no máximo de até 3 vezes na semana, será determinada aí pelo convênio que o município vier a firmar com a União para a implantação desse programa. Tá certo, doutor Matteu, muito obrigado pela participação aqui no NTV News. A gente espera o senhor de volta mais vezes por aqui para esclarecer todas as dúvidas. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Ainda hoje você vai ver a possível volta das coligações partidárias e tempo seco em Patos de Minas e na região. Os detalhes na previsão do tempo, que é daqui a pouco, depois do intervalo.
Agora a gente te mostra que a Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira a votação em primeiro turno da reforma eleitoral. A Câmara aprovou volta das coligações na eleição proporcional e rejeitou o chamado distritão. O texto aprovado na comissão especial determinava o uso do distritão nas eleições de 2022, mas o plenário retirou esse trecho na quarta-feira. O distritão é um apelido para o sistema de eleição majoritário, segundo o qual apenas os mais votados são eleitos nos seus distritos. Inicialmente se pretendia aprovar o chamado distritão, que é também um modelo eleitoral extremamente criticado, uma vez que ele favorece apenas aqueles candidatos que são muito conhecidos, os chamados candidatos celebridade ou os candidatos que têm mais recursos financeiros e, consequentemente, têm mais condições de arregimentar pessoas em prol das suas próprias candidaturas. Então, nas eleições municipais de 2020, não se levou em conta as coligações partidárias para as eleições para vereador, e logo, então, os partidos puderam concorrer de forma isolada, de forma separada, sem que eles pudessem se unir. Como parte do acordo para derrubar o distritão, o plenário aprovou a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais a partir de 2022. Como o distritão não foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, eles resolveram emplacar aí o retorno às coligações partidárias. Digamos que era uma proposta subsidiária, que seria levada ao plenário para discussão e votação, caso o distritão não fosse aprovado. Então, o distritão não foi aprovado, de fato, ele não tinha ali uma adesão mínima necessária e acabaram aprovando, então, o retorno às coligações partidárias. Para que isso ocorra, a PEC precisa ser aprovada no Senado e virar emenda constitucional antes do começo de outubro, um ano antes do pleito. Trata-se de uma proposta de emenda constitucional. Então, ela precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado. E nós tivemos apenas a aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Então, ainda haverá um próximo turno na Câmara na semana seguinte e ainda a proposta tem que passar pela aprovação em 2 turnos no Senado da República. Porém, há expectativa que não seja aprovada. E segundo já foi declarado publicamente, até pelo próprio presidente do Senado, que essa proposta de emenda constitucional, ela tende a não ter aí a adesão dos senadores da República. Mesmo porque, é importante também mencionar aqui, que as coligações não afetam as eleições para os senadores, já que eles são eleitos segundo o sistema chamado majoritário, ou seja, quem é mais bem votado vence as eleições. E lá as coligações elas podem acontecer. A proibição lá de 2017 ela se deu para vereadores, deputados estaduais e federais. Então ficaram de fora os senadores. Quanto à aprovação dessa PEC, é de que ela não tem aí a adesão dos senadores e talvez seja uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, natimorta, que vai de fato nascer morta porque certamente não terá aprovação no Senado da República. Então, se a previsão é instável no Senado e na Câmara dos Deputados, vamos saber então como fica a previsão do tempo para este final de semana em Patos e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! O final de semana em Patos de Minas deve ser marcado por céu parcialmente limpo, com poucas nuvens. Na capital do milho, nada de chuva. No sábado, mínima de 13 graus e máxima de 28. A umidade relativa do ar pode chegar a 80%. No domingo, varia de 15 a 29. Em Lagoa Formosa, vai de 13 a 27 graus no sábado. Já no domingo, de 15 a 29 graus. Em Presidente Olegário, no sábado, mínima prevista é de 13 graus e a máxima deve chegar a 29. Domingo, varia, de 15 a 31 graus. Em Varjão de Minas, varia de 14 a 27 no sábado. E no domingo, de 15 a 29 graus. E em Lagamar, sábado faz a mínima de 15 graus e no domingo máxima de 31 graus.
Pausa rápida aqui no News, porque já depois do intervalo a gente te mostra os dados da Covid-19 em Patos de Minas. 521 vidas interrompidas. E a Prefeitura explica a divergência em dados divulgados pelo município e estado em relação à Covid. Vamos aos números da Covid-19 de hoje, segundo o Boletim Epidemiológico de Patos de Minas. 16.912 casos confirmados, 521 vidas interrompidas, 323 casos estão sendo tratados em casa. 16.030 pessoas já se recuperaram. A média de novos casos é de 30,71%. Este, então, é o assunto inicial da nossa análise da notícia, hoje com a jornalista e diretora do programa Gui Boaventura, Ayandra Faria. Ayandra, 26 novas confirmações da doença no boletim aqui de Patos de Minas. Uma boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite ao pessoal de casa. Olha só, nós estamos acompanhando aí os números divulgados pela Prefeitura de Patos de Minas e nós temos visto aí uma diminuição em relação aos números atualizados aí, tanto de óbitos quanto de casos confirmados no município. Fato é que isso torna traz mais uma semana Patos de Minas na onda verde do Plano Minas Consciente. Ontem foi divulgado aqui no NTV News que a macro-região noroeste, na qual está Patos de Minas, foi classificada aí na onda verde do Plano Minas Consciente, mas a micro-região aqui, Patos de Minas, estaria na onda amarela. Hoje, à tarde, a Prefeitura divulgou que por mais uma semana, que começa a valer neste sábado, viu, Matheus? Por mais uma semana, Patos de Minas vai seguir os protocolos da onda verde do Plano Estadual. Ayandra, o que a gente consegue perceber nessas mudanças de ondas que Patos de Minas vem seguindo da onda do Plano Minas Consciente, melhor dizendo, é que em cada momento é seguido o que é mais viável ao que os administradores do município se acham naquele momento. Momentos já tivemos aí de micro e macro em situações diferentes que o município optou em recuar. No entanto, agora a gente percebe que o município vem avançando nessa questão aí, onde a gente percebe, a princípio, uma certa diminuição nos casos da Covid. Eu acho que aí, Matheus, tem duas situações. Tem a questão política, realmente. Nós passamos aí o início de ano bastante conturbado, onde comerciantes chegaram a fazer protestos. Você acompanhou, na época, manifestação na Prefeitura de Patos de Minas, pedindo para que o comércio reabrisse. Nós ficamos aí mais de um ano e meio aí do início da pandemia, com prejuízo para diversos setores. Então, o que a gente espera é que, gradualmente, essas atividades ocorram da forma mais normal dentro do possível, né? Já que ainda estamos dentro da pandemia, ainda estamos vivendo pandemia. Mas de um outro ponto também, Matheus, a gente observa, acompanhando, pelo menos aqui no programa Gui Boaventura, a gente acompanha todas as cidades da região e o que a gente tem visto é uma diferença muito pouca em relação a novos casos confirmados e principalmente em relação a óbitos. Óbitos aqui na nossa região, das cidades que a gente acompanha, somente Uberaba e Uberlândia. Pouquíssimas atualizações de óbitos durante a semana nas cidades da região. Patos de Minas, nós já mostramos aqui nessa semana, teve vários óbitos durante essa semana. Não necessariamente de mortes que ocorreram nesse período, desta segunda a esta sexta-feira, mas óbitos que ocorreram aí no mês de agosto. Hoje, dia 13, a gente já teve aí mais de 5 mortes somente neste mês. Mas, de forma geral, a gente tem visto aí o que serve como parâmetro. Você vai falar sobre ocupação hospitalar? Sim, sim. Vamos falar então para a gente dar prosseguimento nesse assunto. A gente está pegando, então, a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas, porque quanto a esses números, segundo a Prefeitura de Patos de Minas, Ayandra, são 52 pessoas internadas, 30 estão em leitos clínicos e 22 estão em leitos de UTI. A ocupação de leitos clínicos está em 66,67% e de UTI 44,90%. Essa porcentagem que eu disse agora é quanto aos leitos públicos e privados aqui na cidade. Pois é, então dando prosseguimento, né, e concluindo essa análise que nós estávamos fazendo, isso que você acabou de falar, esses números servem de grande parâmetro para a tomada de decisão do Estado e do município. E o que a gente vê nesta sexta-feira, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado, é que tanto a ocupação dos leitos clínicos quanto de leitos de UTI destinados aí à Covid-19 está abaixo de 100% da sua ocupação. E quando a gente fala somente de leitos públicos, esse número ainda está melhor. Então isso serve como parâmetro, além de uma decisão
política, a gente está vendo aí, hoje tem um grande evento realizado aí por uma pessoa aqui da nossa região, o Shaolin, que é produtor de eventos. Isso acontece em Belo Horizonte com uma orquestra de rock e serve de parâmetro aí para uma retomada desse setor cultural, uma vez que foi aí um dos setores mais afetados com a pandemia e que precisa de acordo com os protocolos sanitários. A gente sempre lembra aqui que tem que seguir esses protocolos, mas que precisa retomar as suas atividades, porque essas pessoas estão vivendo aí em grande sufoco, Matheus. Pois é, Ayandra, ainda em números, nós vamos agora saber os números do estado quanto a Patos de Minas, porque no boletim estadual, Patos de Minas tem 16.358 casos, 554 menos do que informado por Patos de Minas. Confirmados são 528 óbitos, 7 a menos do que apontou o boletim epidemiológico de Patos de Minas. Ayandra, nós fomos então atrás de respostas, porque nesta semana nós acompanhamos aqui no NTV News a divergência de dados da Covid-19 informados pela Prefeitura e também pelo Estado. De acordo com o setor responsável, o que pode ocorrer é de casos em outras cidades, mas de pessoas aqui do município. Vamos ver. Por vezes, mostramos a discrepância nos dados informados pela Prefeitura de Patos de Minas e o Estado. A maior divergência de dados ocorre justamente quanto ao número de óbitos no município. Sempre há um pequeno atraso de lançamento, a gente tem que ver a logística de informação dos laboratórios, né, até mesmo dos nossos laboratórios oficiais. Infelizmente, o que sai do dia não é só do dia. A gente tem outras informações que chegaram, que são processadas junto com possíveis casos do dia que nós estamos soltando o boletim. De acordo com a epidemiologia, quanto às mortes informadas pelo Estado, estas podem ser de pessoas de Patos de Minas, mas que tiveram a vida interrompida em outra cidade. Ainda foi reconhecido o represamento de dados pela Prefeitura de Patos de Minas. Um dos principais motivos é o seguinte: a gente pode ter residente do município de Patos de Minas que está procurando assistência fora do município e, se ele for a óbito, esse óbito não chega para nós imediatamente, né? Então nós vamos ter essa discrepância sim, até que a gente possa fechar o banco de dados de determinado período aí, né, para que a gente possa vir a equilibrar novamente esses números de óbitos divergentes que a gente está tendo entre o município e o Estado. Pois é, Ayandra, pegando justamente esse gancho do Erivaldo, quando então será que a Prefeitura vai conseguir equilibrar esses dados com o Estado, uma vez que quem leva os números aqui de Patos de Minas para o Estado é a própria Secretaria de Saúde? Pois é, Matheus, isso não é novidade, viu? A gente está trazendo novamente destaque para essa situação. Não é a primeira vez que é falado aqui nos nossos jornais, mas desde o início da divulgação com o painel coronavírus e com o boletim epidemiológico do Estado, há essa discrepância, essa divergência em relação aos números divulgados pela Prefeitura de Patos de Minas e pelo Estado, atualizando dados do município aqui da cidade. E aí o que a gente vê, a gente sempre observou, foi que Patos de Minas sempre estava à frente em relação a mortes e também em relação a casos confirmados da doença. E desta vez é o contrário, que chama mais a atenção, já que Patos de Minas apresenta um número maior de casos confirmados do que o boletim estadual referente a Patos de Minas, mas um número menor em relação a mortes. Nós vemos aí na atualização de hoje 7 mortes a menos do que o boletim estadual quando se refere a Patos de Minas. E o Erivaldo tenta trazer explicações, dizendo que são pessoas que são aqui do município, mas que teriam buscado ajuda ou atendimento em uma unidade hospitalar de outra cidade, teriam morrido lá no município e por isso teria chegado esse número primeiro ao Estado e depois aqui vai ser atualizado com o boletim epidemiológico do município. Mas é uma situação que chama atenção, principalmente por conta da nossa confiança nesses dados. A gente sabe que esses dados não são de faz de conta, não são para simplesmente estarem lá estampados. Eles são para dar um norte aqui para essas decisões tomadas pelos chefes de governo, como do município, como do estado, como nós dissemos aqui em relação às ondas que cada região deve seguir. Então, eles são
de extrema importância para que essas análises sejam feitas e é importante que nós aqui, enquanto imprensa, possamos confiar neles para transparecer e levar essas informações para o nosso telespectador. Mas a gente sempre lembra aqui que esses dados são abastecidos e fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde. Nós apenas divulgamos aqui para o nosso telespectador. Mas, infelizmente, fica essa divergência aí no ar e não sabemos em qual número confiar. E partindo disso, aí, André, a gente passa esses números, informamos os números a você que está em casa, com muito pesar também, porque nós estamos há mais de um ano vivendo em pandemia e nós também sentimos cada número de caso confirmado, cada número de óbitos registrados aqui no município. Claro que a gente queria noticiar coisa melhor, mas infelizmente essa é a nossa realidade. E isso serve de reforço aqui, que as pessoas não devem se descuidar, as pessoas devem continuar reforçando seus cuidados, porque como nós vimos hoje, uma pessoa de 30 anos está entre as vítimas da Covid-19 aqui da cidade e então reforça cada vez mais que independente de idade, de sexo, de qualquer coisa, a gente tem visto aí várias vítimas da doença, já são mais de 500 desde o início da pandemia e os cuidados devem continuar. Pois é, André, a gente faz uma pausa rapidinha aqui na nossa análise da notícia e na volta nós te mostramos que a Secretaria de Saúde de Patos de Minas investiga a possível infecção pela variante Delta em bebê de 9 meses de vida. Está em investigação um possível caso da variante Delta em Patos de Minas. A informação foi dada nesta sexta-feira. A possível vítima da variante é um bebê. Segundo a epidemiologia de Patos de Minas, apenas um caso da variante Delta, originária na Índia, é tratado como suspeito no município. A investigação parte após um bebê de 9 meses de idade ser internado em um hospital particular da cidade. Hoje, o recém-nascido está entubado. Nós estamos aí com um bebê internado em um hospital da rede particular. O quadro, ainda inspira cuidados e nós enviamos à amostra um novo exame, porque ele já está confirmado, logicamente, mas nós enviamos um novo exame para fazer o sequenciamento genético e para a gente tirar a dúvida se tem ou não a variante envolvida no caso. Ele é de Patos de Minas, então nós estamos aí tomando todas as providências possíveis para que a gente possa minimizar o máximo possível a situação dessa criança. O quadro de saúde do bebê de 9 meses é considerado delicado. Novas suspeitas e possíveis confirmações da Delta em Patos de Minas não são descartadas. No momento, nós não estamos investigando mais nenhum caso, porque a gente tem um protocolo para seguir. Não são todas as amostras que a gente faz que a gente pode pedir esse sequenciamento, Haja visto que existem cotas que a FUNED disponibiliza para que a gente possa estar realizando o exame. Mas assim, sempre que há alguma suspeita, alguma dúvida, nós estamos fazendo o sequenciamento para que a gente possa, então, ficar tranquilo em relação se tem ou não a variante Delta em circulação no nosso município. Bom, André, então, nesse caso, nós temos duas situações. O que a gente sempre disse aqui, as autoridades de saúde sempre afirmaram que não existe idade para que a pessoa possa ser acometida, possa ser infectada pelo novo coronavírus, pela Covid-19. Este é um ponto que a gente trata agora na análise. Um outro fato também é que, então, Patos de Minas passa a investigar este caso desse bebê como possível caso de variante Delta e outros casos também não estão descartados, partindo aí de uma análise. É verdade, Matheus. Essa notícia foi recebida com muito susto e muita dor, pela população de Patos de Minas. Um bebê de apenas 9 meses com suspeita dessa variante. E, infelizmente, a gente sabe que essa variante tem trazido pânico não somente para nós aqui, população, mas também para as autoridades em saúde que ficam aí sem saber o que fazer diante dessa situação, uma vez que
a notícia tão esperada em relação à diminuição de casos, de estatísticas, a gente conseguiu chegar nessa notícia com o avanço da vacinação, mas o que a gente tem visto é que nem sempre as pessoas vacinadas com o esquema vacinal completo têm resistido à contaminação e com gravidade dessa variante. E isso acontece aqui no estado de Minas, onde já há casos confirmados em investigação, e agora aqui também no nosso município com a notícia desse bebê que pode estar, foi coletado material, enviado para Belo Horizonte para se confirmar se essa criança realmente está com essa variante. Mas o teste positivo para a Covid-19, esse sim já é garantido, a criança está com a doença. Em conversa com pessoas que têm contato com a família desse bebê, o Augusto, que tem apenas 9 meses, a informação então que ele foi internado há 2 dias, entrou com uma situação bastante complicada porque a saturação dele está diminuindo a cada dia, a situação dele infelizmente é grave, a questão dele em relação à saúde está oscilando bastante. Inclusive, Matheus, foi realizada uma campanha aí nas redes sociais, postada hoje pela família do Augusto, pedindo para que as pessoas colaborassem, porque ele precisava tomar um medicamento que custa quase R$9 mil. A população de Patos de Minas, a gente sempre sabe disso, sempre atende a essas solicitações, essas campanhas, é bastante solidária. A família conseguiu já esse montante, esse valor, mas devido à gravidade de saúde dessa criança, a família espera uma melhora para que ela possa receber esse medicamento, porque tem alguns cuidados aí, há uma insegurança em relação à reação dessa criança com o recebimento desse medicamento. Então a gente sabe que a situação é bastante grave, mas Patos está em oração pela saúde do Augusto e esperamos aí que ele saia dessa o quanto antes, Matheus. Com toda certeza, a nossa torcida, o nosso respeito a toda a família do Augusto e todo o respeito também às demais famílias. Só para completar aqui, ontem no NTV News vocês falaram sobre uma decisão do governo do Ceará em relação às pessoas que transitam em voos e que passava a exigir que os passageiros desses voos, então, que fossem para o estado, eles tivessem ou o comprovante do esquema vacinal completo para Covid-19 ou teste negativo de Covid-19. A informação é de que o Tribunal Federal derrubou, então, essa decisão e aí, por enquanto, não pode se cobrar, uma vez que a Anvisa já faz todos essas checagens em relação aos passageiros. Mas isso, Matheus, mostra o quanto nós precisamos que as pessoas estejam atentas a essa vacinação, a esse esquema vacinal, porque tem se provado cada vez mais que a vacinação em massa diminui os riscos de pessoas contaminadas com o Covid-19. E é aquilo que a gente sempre fala, aí, André, vacinas salvam vidas. E não tem aí a AstraZeneca, Coronavac, é a que tiver você toma, que assim você estará se protegendo e protegendo muitas outras pessoas. E aí, André, por falar em vacinação, na manhã desta sexta-feira foi vez de mais gente se vacinar contra a Covid-19. São meses de aplicação para tentar amenizar o tempo perdido. Nesta batalha contra esse inimigo invisível estão os profissionais de saúde. Por trás das máscaras, toucas, jalecos, existem seres humanos importantes nesta batalha contra o novo coronavírus. São eles quem diariamente vacinam centenas de pessoas. É uma alegria participar, dessa campanha, como se diz, é uma esperança, para nós, nesse momento. É muito importante porque a gente fica feliz de estar fazendo serviço, voluntário, porque a gente é estagiário ainda, mas ver a felicidade do pessoal sendo vacinado e poder contar com, combater o vírus é muito importante para todos nós. Nesses meses, na luta diária, as estudantes presenciaram fatos engraçados e, por incrível que pareça, semelhantes. Você já viu por aqui? Uma senhora, ela foi a primeira pessoa que eu vacinei quando eu comecei, e ela pegou e falou que chorou, falou que era a maior gratidão dela, que ela tinha muito medo de falecer e com a vacina o risco é menos. Encontrei, foi uma senhorinha chorando de alegria porque recebeu a dose, Ela falou que era uma dose de esperança, ela ficou bem emocionada. A maioria dos homens com muito medo, Uns nem querendo vacinar de medo da agulha, mas passa, assim. Tem uns homens que falam que mulher tem um sexo frágil, mas é eles. Eu tenho uns que quase desmaiam, viu, de medo.
São os profissionais da saúde os responsáveis por atender toda essa gente aí de fora, que em fila aguarda o tão sonhado momento. A expectativa foi grande, né? A gente ficou esse tempo aí todo ansioso para receber, né? Com medo, graças a Deus eu não fui contaminada. A emoção é bem grande. E depois da picadinha, é hora de comemorar. Tô aliviada, né? Na verdade. Muito feliz. Aliviada, muito feliz. A felicidade da Amanda é a nossa felicidade e torcida para que mais pessoas possam se imunizar. Aí, André, isso aí. Temos mais informações aqui porque na tarde desta sexta-feira saiu uma notícia sobre uma superlotação no hospital regional. Nós temos as informações, né? É verdade, Matheus. É um documento, uma circular que foi encaminhado às autoridades de saúde da região. Nós solicitamos esse documento ao hospital regional e fomos informados que era somente para essas pessoas, então um documento aí fechado, mas nós tivemos acesso à informação de que nesse documento foi publicado a informação de que é preciso transferir com urgência pacientes que estão na unidade hospitalar, uma vez que eles estão na ala de emergência, não há leitos para essas pessoas, principalmente em relação a pacientes de neurologia, e eles solicitam nesse documento que os gestores aí de saúde comprem vagas em hospitais particulares, uma vez que na unidade do hospital regional, que é um hospital público, não há vagas. Então há essa superlotação. E aí no e-mail, resposta à FHEMIG, aqui ao nosso jornalismo, esclareceu que a comunicação às autoridades locais de saúde, foi então realizada essa comunicação às autoridades locais de saúde do acionamento do nível 3 do plano de capacidade do hospital regional. E aí, isso faz parte do fluxo determinado pelo próprio documento, que estabelece uma série de ações a serem adotadas com objetivo de fazer adequações assistenciais necessárias. E aí, encerra esse e-mail, essa resposta para o nosso jornalismo, informando que não há nenhum tipo de desassistência para os pacientes que hoje estão na unidade. Mas, se há esse documento circulando, quer dizer que a situação está preocupante e a gente tem visto aí uma carência em relação aos leitos destinados à saúde aqui no município. E estão esperando o quê para resolver esse problema, né? É verdade. Aí, André, também circulou uma notícia de que o raio-x da Santa Casa, recém-inaugurada, havia apresentado problemas e nós temos um posicionamento a respeito disso. Hoje foi informado aqui no programa Gui Boaventura, através de uma notícia que chegou até a nossa redação, de que devido a uma falha aí, uma descarga elétrica na Santa Casa ontem, o equipamento de raio-x teria queimado. Nós procuramos a assessoria de comunicação da Santa Casa para esclarecer essa informação e a resposta foi a seguinte: apenas o no-break, que é o estabilizador de energia, foi queimado e já voltou à normalidade, já está consertado, atendendo a demanda aí do Hospital da Santa Casa, e todos os pacientes que estavam agendados das 14 horas em diante foram atendidos. Então, há essa informação de que apenas o no-break foi atingido e que a demanda já foi resolvida, os pacientes já estão sendo atendidos. Nossa torcida para que dê tudo certo no Hospital Regional e também na Santa Casa de Misericórdia, aqui de Patos de Minas. Aí, André, a gente fecha o NTV News, fecha a análise da notícia aqui. Sei que amanhã você estará aqui na bancada, então boa noite final será seu. Eu e você de casa, nós nos encontramos na segunda-feira. Uma boa noite, bom final de semana para você. Boa noite, bom fim de semana para o pessoal de casa e amanhã a gente volta a se encontrar aqui às 19 horas no NTV News, edição especial de sábado.